Mas vamos falar sobre a lei LGPD com a doutora Flávia, ela já está aí aqui com a gente, vamos falar com ela então. Olha ela aí, ó. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia. Boa tarde Bom já, dia, né? Meio-dia Ah, é 6, boa verdade. tarde. Passamos do meio-dia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora. Vamos explicar para a galera primeiro o que é essa tal lei LGPD. A gente vê agora todos os sites falando, você aceita não sei das quantas, e sim, não, todo mundo nem lê o que está acontecendo e só está dando aceito. O que é essa tal lei LGPD? Então, pessoal, é uma lei extremamente importante, que é uma lei que trata de um direito e garantia fundamental, que é a nossa privacidade. Comumente as pessoas falam, né, que no Brasil a internet é uma terra sem lei. E não, pessoal, existem várias legislações que protegem agora, principalmente, os nossos dados pessoais. E que dados são esses? Por exemplo, o nosso CPF, o nosso e-mail e o nosso telefone, quando a gente adentra, por exemplo, um site de um fornecedor, como um banco, uma instituição financeira, e eles pedem que a gente insira esses dados lá para que a gente possa ter acesso aos produtos, serviços, ou a um e-book, ou uma propaganda, enfim. Esses dados que são ali inseridos, eles têm uma proteção e tem uma agência nacional, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que cuida da fiscalização desses dados, levando até mesmo a uma sanção, a uma multa de até 50 milhões para aquelas empresas que não cuidarem daqueles dados, como, por exemplo, vendendo os nossos dados pessoais sem o nosso consentimento. Quem nunca recebeu uma ligação de um banco, de uma operadora de celular, te ligando, você fala assim, olha, eu nem tenho nenhum relacionamento comercial com essa empresa, como ela tem o meu telefone e os meus dados. Então, é uma lei que cuida e que trata desses dados, onde nós podemos retificar, se, por exemplo, o nosso CPF estiver errado, o nosso telefone estiver errado, e podemos até mesmo pedir e solicitar que os nossos dados sejam excluídos daquele banco de dados. Pois é, né? Mas eu me aposentei em maio, que eu recebo de ligação aí de gente... O Storino adora receber ligação no horário do jornal. Eu tenho recebido ligação de várias pessoas aí. Inclusive, eu acho que esse banco de dados da DataPrev, viu, doutora? Está sendo vendido hoje, porque antigamente a gente comprava ele ali no centro de São Paulo, na Ipiranga, com aquela avenida que o Jonas compra lá, as bugigangas deles eletrônicas lá, não é isso, Jonas? Exatamente, lá na Santa Efigênia. Lá na Santa Efigênia. Além disso, lá você encontra de tudo. Lá você encontra de tudo. E além disso também você tem aí os bandidos ligando de presídios, principalmente lá do Ceará, com todos os dados do banco, fazendo a cara do banco. Quer dizer, o governo precisa começar a lição de casa para poder colocar essa lei em prática, porque os dados, pelo que eu estou vendo, doutora, estão sendo vazados lá dentro da DataPrev, porque se aposenta, eles vão falar assim, doutora Anápolis, mas acontece que sai no Diário Oficial que você se aposentou. É o argumento que eles usam, é conversa fiada. Eu conheço advogados aí que compram o banco de dados e depois infernizam a vida das pessoas aí. E como é que fica essa história agora? Então, pessoal, para que os nossos dados sejam circulados, ou então até mesmo vendidos aí nesses data broker que chamamos, é preciso que haja o nosso consentimento. Então, você precisa procurar saber, no caso, como que essa pessoa chegou até você, e você pode entrar em contato com a Agência Nacional de Proteção de Dados e pedir uma fiscalização. Ontem, na minha aula aqui na PUC, eu dou aula sobre LGPD, eu comentei com os meus alunos que podemos ajuizar uma ação coletiva. Por exemplo, o Ministério Público pode fazer isso, a OAB pode fazer isso, solicitando, exigindo, requerendo que tenha aí todos os preceitos legais da lei sendo cumpridos e até mesmo requerendo essa sanção para essas empresas que estão infringindo determinações legais. A propósito, essas ligações que são feitas aí de forma maciça para todos nós, isso é um spam, e também já é previsto isso como uma contravenção penal, e já existe projeto de lei transformando isso em tipo penal, em crime. Então, nós, brasileiros, pessoas naturais, porque a proteção de dados é para nós, pessoas naturais, temos que ter essa consciência
que isso é um direito constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, tá? É uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado nem mesmo por emenda da Constituição, e nós temos que fazer valer o nosso direito, denunciando, por exemplo. Maravilha. Doutora, a questão de navegar nos sites ali, tá ali navegando no site, agora aparece aquela história dos cookies. Você aceita os cookies, que na verdade você não coloca nenhum dado, você não precisa digitar nenhum nome, nenhum CPF, nada, mas ele entra ali no seu sistema e acaba vendo tudo o que você visita, tudo que você vai ali, inclusive as suas redes sociais, e aí ele começa a te oferecer produtos ali referentes, ou quando a gente comenta que a tecnologia está tão em alta, que a gente fala assim, preciso fazer academia, dá 5 minutos aparece uma propaganda de academia no celular, né? Então, esses cookies, a lei LGPD entra nisso também? Boa pergunta, Jonas, porque eu sou uma pessoa que eu tenho essa dúvida, o que são os cookies? Aceitar ou rejeitar, né? As pessoas têm essa dúvida. Sim, então, pessoal, os cookies pela lei LGPD também é um dado pessoal, porque é um algoritmo, tá, que você ali faz um contrato de adesão e você aceita para que você tenha acesso àquele site. Então, o que você pode fazer é rejeitar ou então restringir os cookies, né, a liberação de tratamento dos seus dados, divulgação ali daquele algoritmo para que você tenha minimamente uma proteção, tá? Então, os cookies são previstos na lei, é como se fosse o IP do nosso telefone, ou do nosso celular, ou então do nosso computador, né? Que ali vira um algoritmo e acaba sendo divulgado. Então, Ju, você pode negar os cookies, tá? Ou então restringir aquele uso. Aí as pessoas perguntam, mas assim eu não vou ter acesso. Sim, o fornecedor tem que nos dar a possibilidade da gente restringir o acesso dos nossos dados. Como o cookie é um dado, então nós podemos então fazer uma certa restrição para minimamente a gente também ter uma proteção, uma privacidade. Muito bem. Eu queria tocar no assunto rapidamente aqui, com relação aos clones que existem aí de sites oficiais. E esses sites são tão perfeitos, tão parecidos com, principalmente de financeiras, que certa vez o idiota aqui pegou um site desse e eu tinha atrasado uma prestação, fui emitir um segundo boleto, e esse boleto foi emitido não pelo banco, foi emitido por um bandido qualquer aí. E eu paguei para o bandido, na época acho que R$600. Só que eu entrei na justiça e o juiz disse o seguinte na sentença dele, que o banco é obrigado a fazer rastreamento na internet para descobrir quem está clonando, que eu não sou obrigado a saber. E era bem parecido. Deu ganho de causa, tipo assim, olha, então essa prestação está perdoada, não foi mais do que isso, porque os danos morais ele não quis dar, não. Eu queria saber, tem sido comum esse tipo de fraude aí? Qual que é a orientação que se tem com relação a isso para saber o que é verdadeiro e o que é falso? Então, pessoal, isso é muito comum. Inclusive, isso é um crime cibernético de maior recorrência. A FEBRABAN, né, a Federação Brasileira dos Bancos, diz que daqui a uma perspectiva aqui de 2, 3 anos, 5 anos, não haverá mais os crimes à mão armada, crimes presenciais, que os crimes serão todos através da rede mundial de computadores, porque tem a proteção da tela e os bandidos conseguem um acesso muito maior de valores financeiros. Então, toda instituição financeira que coloca um serviço à nossa disposição tem que trazer também uma proteção. Mandou bem o juiz, no seu caso, né, de trazer aí essa sentença procedente, né? E cada vez mais nós temos que questionar. Pessoal, até quando a gente faz um PIX equivocado, tem a lei do PIX, tá? E os bancos têm, num prazo de 72 horas, nos devolver o PIX se a gente faz uma reclamação. A questão é que muitos brasileiros têm desconhecimento sobre essas questões, a gente precisa estar bastante atento acerca disso. Tá aí um ótimo assunto para a gente trazer na próxima semana e falar sobre o Pix, né? Que teve algumas alterações, tem a questão de limite agora também. Então, acho que é um ótimo assunto para a gente trazer aí, para explicar um pouquinho mais. O banco não viu, doutora? O banco não quis mais me dar financiamento depois disso, não, viu? Ficou magoadinho. Ficou chateado. Eu paguei tudo em dia. No dia que eu atrasei uma e entrei na justiça, eles ficaram magoadinhos. E a senhora sabe que banco magoado é difícil. É difícil, é igual algumas relações que a gente tem por aí, né? A pessoa fica magoada, aí tem que dar um feridex para tomar, fica feridinha, né? Posso são coisas da vida. Como diz Eros Ramazzotti, como nós somos descendentes de italianos, sono cose della vita, né, doutora? Verdade. Posso dar uma sugestão?
venha para o banco da Fanini Invest, que nós seremos um banco e traremos um tratamento humanizado para o sistema financeiro, pessoal. Venha aí, aguarde aí. Olha, como é que chama o banco aí? Jogou um spoiler. Isso aí. Como é que chama o banco? Fanini Invest, agora nós Fanini teremos Invest, tem aplicativo, vai ter aplicativo. Vai ser tudo. O Roxinho vai chorar. Eu quero abrir uma agência dessa aqui, viu, Juju? Vamos, Abrir uma Torinho, agência vamos aqui. pensar. Maravilha. Um Doutora, abraço. pra gente encerrar aqui, só pra deixar claro, pra quem se sentia aí ameaçado com essa lei de tipo, meus dados foram vazados, o que ela tem que fazer primeiro? Primeiro ela procura um advogado, ela faz um boletim de ocorrência, qual que é o processo? Sim. Tem as delegacias, né, virtuais de crime cibernético, preciso que você faça um boletim de ocorrência e imediatamente procure um advogado para te dar toda a assessoria jurídica, porque você tem direito, sim, né, a se proteger, um direito constitucional, tem direito também à indenização por danos morais e, mais importante, aplicar uma sanção para que esses fornecedores tenham mais cuidado com os nossos direitos, nossas garantias individuais, como é a privacidade. Maravilha, então, doutora. Muito obrigado, viu? Semana que vem contamos com a senhora aqui de novo, hein? Até semana que vem, uma ótima semana para todos e até breve. Para vocês aí. Boa sorte com o Atlético contra o Botafogo, viu? Opa! Ele não esquece. Eu vou dizendo, eu Vamos vou lá. aproveitar aqui.